Pessoal, respondendo agora então a questão 114 do Enem em 2023, essa numeração aí é referente ao caderno cinza, ok? Vamos lá então. O Aldrin é um inseticida agrícola organoclorado sintético de baixa polaridade, isso é um ponto-chave, né? De baixa polaridade, cuja estrutura molecular simétrica de fórmula C2H8Cl6 está representada na figura. Introduzido na agricultura a partir da década de 1950, esse composto apresenta alta resistência no meio ambiente e acumulação nos organismos, sendo danoso para a saúde. Então, nós temos aqui a fórmula estrutural, enfim, do Aldrin. Bom, um pesquisador coletou fluidos biológicos de indivíduos de uma população contaminada por esse inseticida agrícola. Ele analisou amostras de saliva, sangue, lágrima, urina e leite quanto à presença dessa substância. Em qual dos fluidos o pesquisador provavelmente encontrou a maior concentração dessa substância? Essa é a pergunta, e aí então vem as 5 alternativas. Lembrar que o enunciado informa que o Aldrin é uma substância de baixa polaridade. Né? Não é um composto exatamente apolar, mas é de baixa polaridade. Sendo um composto de baixa polaridade, bom, em qual dos fluidos o pesquisador provavelmente encontrou a maior concentração dessa substância? Letra A, saliva, por consequência da atividade de enzimas. Né? Bom, a saliva é essencialmente água, né? Enfim, qual é a acidez ali da saliva vai depender até do próprio indivíduo, enfim, né? Mas enfim, essencialmente água, e foi informado que o Aldrin é um composto de baixa polaridade. Então, em princípio, deve ser pouco solúvel, né? Ou não muito solúvel comparativamente, não deve ser muito solúvel em meios polares, né? Como no caso é um meio aquoso. Né? E a pergunta é em qual dos fluidos o pesquisador provavelmente encontrou a maior concentração. Em princípio, ele pode ter encontrado Aldrin em qualquer desses 5 fluidos biológicos que ele analisou, mas a pergunta é em qual deles a concentração terá sido maior. Tendo em vista que o Aldrin é de baixa polaridade, conforme foi informado no enunciado, e que a saliva é essencialmente constituída por água, né? Que é um solvente, uma substância, enfim, polar, né? Não é em princípio de se esperar que a concentração do Aldrin na saliva seja assim tão elevada, né? E ademais a afirmação estabelece ainda que seria na saliva por consequência da atividade de enzimas. Sim, né? A saliva tem enzimas, né? Motivo pelo qual inclusive a mastigação é fundamental, né? Um dos motivos pelos quais a boa mastigação do alimento é fundamental, né? Impregnar ali os alimentos, né, com certas enzimas que vão facilitar a digestão, etc. Mas enfim, como que a presença de enzimas ajudaria, né, a detectar o Aldrin, ou fazer com que o Aldrin estivesse presente em maior quantidade, né? Enfim, então a afirmação, seja pela polaridade da água, né, que é o principal constituinte da saliva, seja por essa questão de atrelar também, né, como consequência da atividade de enzimas, a letra A não parece de modo algum ser uma opção correta. Né? A letra B, então a maior concentração da substância seria encontrada no sangue em função das hemácias e leucócitos. Sim, realmente o sangue tem hemácias e leucócitos, mas como ou por que hemácias e leucócitos fariam com que a concentração do Aldrin no sangue fosse a maior, né? Comparando aí esses 5 fluidos biológicos? Em princípio também não parece fazer sentido, né? E lembrar que o sangue também, de qualquer forma, é um meio essencialmente aquoso, né? É um meio tamponado, né? pH em torno de 7, né? Mas enfim, também não parece fazer sentido. Na lágrima, seria a concentração maior de Aldrin em razão da concentração de sais? Sim, realmente a lágrima contém aí, né, uma certa quantidade de sais, não por acaso tem aquele sabor característico, né? Um tanto salgado. Né? Mas essencialmente água, né? Um meio essencialmente de polaridade elevada, né? Então achar que o Aldrin, que é uma substância de baixa polaridade, vai estar presente em maior quantidade na lágrima, né, também não parece fazer sentido. Bom, seria na urina então, né? Na letra D, a opção seria na urina pela presença de moléculas de ureia. Realmente, na urina você tem ureia, é verdade, mas no que a presença de moléculas de ureia faria com que a urina fosse, né, o fluido biológico no qual o Aldrin estaria presente em maior quantidade? Isso também não parece fazer sentido. E por fim a letra E, leite, no leite, né? Por conta do alto teor de gorduras
aí sim parece fazer sentido, né? Realmente, o leite tem alto teor de gordura, né? No caso aí fica subentendido que é leite materno, né? Enfim, ela analisou saliva, sangue, lágrima e urina de pessoas, né? Enfim, o leite aí possivelmente seria o leite materno, claro, né? Mas enfim, realmente o leite tem alto teor de gorduras, sim, né? E o aldrin, sendo uma substância de baixa polaridade, deve ser mais solúvel em meios também de baixa polaridade. E um meio, né, rico aí em gorduras, um meio, né, com alto teor de gorduras, um fluido biológico com alto teor de gorduras, como é o caso do leite, por certo que facilita a solubilização do aldrin. Então, entre os 5 fluidos biológicos analisados, saliva, sangue, lágrima, urina e leite, por certo é de se esperar que a solubilização, né, do aldrin no leite, em função do alto teor de gordura, seja maior e, por conseguinte, né, a maior concentração dessa substância, essa pergunta, será encontrada, considerados esses 5 fluidos biológicos, a maior concentração do aldrin seria encontrado no leite. Tá certo? A letra E, então, né? Letra E de eco, enfim, é a resposta correta para a questão 114, né? Do Enem 2023. Lembrar que essa numeração é do caderno cinza, tá bom? Muito obrigado e até o nosso próximo exercício.